Nômade, cara, no subemprego eu sou o único que fala outro idioma e me cuido bem. Tentei com duas minas do trampo e sem sucesso. Cara, o meu ponto de vista, né? Vai ter o meu e o do Bruce aqui pra você, mas é, é um jogo de números, né? Então, duas pessoas é muito pouco. Até achei engraçado, assim, porque esses dias no canal teve um inscrito um pouco mais jovem falando que, ao longo desse ano eu tentei abordar duas mulheres. Eu falei, Uhum. porra, mano, em 6 meses do ano, 7 meses já, tu falou com duas mulheres em 7 meses, cara. Nem o Mano, eu Shed, quando. nem o Shed que a gente fala aqui. Se ele falar com duas mulheres, pode ser que dê errado. Pode ser que dê errado, exatamente. Eu tenho um colega que ele é shed, né? E Uhum. assim, é shed numa cidade pequena, então entra aquela de ficar meio famosinho ainda, né? Porque o bonitão da cidadezinha de interior, toda guria sabe quem é, né? Sim, são Colégio poucos. particular, galanzinho, interior, todo mundo sabe quem ele é. Cara, ainda assim o cara tem que chegar, velho. Sim. Ainda assim tem que chegar, ainda assim tem mina que não quer. Ah, mas o Shed não é incontestável? Não, não é incontestável. Ninguém é incontestável, cara. Por Uhum. exemplo, até as paniquete. Eu mesmo não sou fã de paniquete, cara. Eu sempre achei elas com cara de GP. Mas eu já gosto, por exemplo, mais de modelo. Aí já tem os caras que olham a mulher modelo e falam, nossa, muito magra. Então, Uhum. assim, pô, modelo ganha a vida por ser bonita. A paniquete também ganhava a vida por ser bonita. E ainda não é unanimidade. Então, com o homem é a mesma coisa. Bicho, duas mulheres é papo assim, que tu vai dar um papo numa noite. Uhum. Até aí no dia a dia mesmo, o cara que tá querendo arrumar alguma coisa, sentou numa cafeteria, a atendente é bonitinha, o cara já vai puxar um papo com a atendente ali. É claro, você não tem que sair pedindo o telefone de todo mundo, até porque tu não quer ser inconveniente, aquela coisa toda. Mas se você vê que está dando uma abertura, aí você pode, né, seguir progredindo. Então isso aí foi uma coisa que eu aprendi com um colega meu, que é um cara que assim pega muita mulher do dia a dia. É um cara que às vezes volta da padaria com o número de telefone, é um cara que às vezes volta da academia com um número novo. Não é que ele chega tipo assim, pô, te achei gata pra caramba, me passa teu número. Não, mas ele tá sempre puxando papo com pessoas. Então, por exemplo, ele fala com homem, fala com mulher. Aí tem gente que vai só dar um sorrisinho seco e ficou por isso mesmo. Beleza, morreu ali. Vai Uhum. ter gente que vai dar um pouco mais de papo. Então, assim, o que ele faz com mulher? Ele basicamente fala com toda mulher que tem a possibilidade, toda atendente, toda vendedora, toda garçonete, e ele vai falando até o ponto que ele vê que está sendo bem-vindo. Quando ele vê que não está tendo nenhuma barreira, ele vai para o próximo passo, vai para o próximo, e eu aprendi isso com ele, que ele é um cara que, pô, é isso aí mesmo, literalmente, às vezes volta da padaria com o número de telefone, mas também às vezes vai passar 3 semanas também sem ter um número novo, mas ele tá sempre testando. E o cara que às vezes é muito quietão, ele teria tido possibilidades ali ao longo da semana, mas ele não rompeu o gelo, ele não deu o primeiro passo. Ou então, às vezes, o cara até fez uma pergunta, a mulher respondeu, ele já cortou por ali, obrigado, boa noite. Né? Não deixou o negócio fluir. Então, mano, duas mulheres do teu trabalho quiseram ficar contigo. Pô, duas não é uma amostra. Né? E Uhum. também, vamos dizer que tu falar um idioma também não é sinônimo de calcinha no chão também, né? Então, com Acho que certeza. também não é a coisa mais afrodisíaca do planeta. Eu diria assim também, né? Por exemplo, a gente pode até considerar que de repente o Luciano está citando que, tentei duas minas do trampo, além de outras. Vamos imaginar ainda que seja esse aspecto, né? Que ele também tentou outras além dessas duas minas do trampo. Mas eu acho o seguinte, tudo tem todo o contexto, né, de você estar próximo a elas, que nem você falou, você começar ali ter esses contatos, tudo isso faz parte, como eu dei o exemplo, né, de falar sobre, vai atrás, vai fazer aula de teatro, vai fazer aula de alguma coisa que você goste, né, para você ter interação com pessoas, que nem você não é com mulher, você não precisa ser aquele bobo que só fala com mulher, que é só, ai meu Deus, não, você vai conversar com gente e tal. Tem gente que tem mais dificuldade do que outras. Isso é inegável. Isso faz parte da personalidade de cada um. Tem pessoas que
são mais fáceis de interagir, de conversar, e outras que são mais tímidas. Geralmente, esses homens que têm essa dificuldade costumam ser mais tímidos. E aí vem as plataformas. As plataformas, elas são mais um problema que uma solução? Até acho. Porém, os caras, além de serem tímidos e terem dificuldade no dia a dia, na plataforma, que nem eu falei, não usam o recurso que precisa ser usado, que é o recurso da imagem, que é o que dá o pontapé inicial para talvez a moça, na hora que você for conversar com ela, que deu match e tal, aconteceu alguma coisa, você conseguir ter uma interação maior. Porque é o que nem você falou, a interação em si, ela te ajuda. Mas se de repente a mulher te achou feio, o que ela vai fazer? Ela não vai puxar a conversa por muito tempo, que é o exemplo que você citou, né? Você está conversando com a pessoa meio seca, é porque ela não gostou, não quer mais do que isso com você. Quer oi, tchau. E aí talvez apareça, na questão de um jogo de números, né? Talvez apareça uma que goste de você. Só que um jogo de números para um homem que é muito tímido é complicado de fazer no pessoal. Então ele vai ter que fazer o quê? Vai ter que fazer o jogo de números na internet. E na internet o que manda é o visual e a forma como você se vende. Então vai ter sim que correr atrás do melhor visual possível para você, do melhor tipo de foto para você, da melhor maneira de vender aquilo. Nem que você vá usar IA, não precisa mudar você, né? Óbvio, né? Mas mudar às vezes um estilo que você use e entregar isso no dia também, né? Então, é meio um pouco desses aspectos que eu acho que é importante o cara ter a noção. Quando a gente vira e fala aqui, ó, você tem que saber quem você é. Quem eu sou? Eu sou um cara tímido, mas que consigo desenrolar numa conversa online e, de repente, criando essa experiência com os encontros que eu vou fazendo, é uma opção válida. E a opção citada de você ter o contato com outras pessoas é útil, com certeza. Pode ser que seja mais difícil para você, porque você é mais tímido, mas você também precisa fazer. Que eu não sei se é o seu caso, aqui não dá para ver direito aqui pela foto, mas eu consigo imaginar uma pessoa que está tirando foto assim, você vê os braços, aparentemente, não sei se é ele mesmo ali, né? Mas tá aquele braço parado, não correu atrás de saber uma pose mais legal. Então, eu acho que tudo isso conta quando a gente, de repente, é tímido e não consegue ir pessoalmente. Aí, de repente, você tenta duas, que nem você falou, para você é pouco. Às vezes, pro cara que é muito tímido, meu Deus do céu, ele tentou duas. Olha só, que número, né? Mas é isso. A verdade é que, de repente, você não serve tanto para essa abordagem. Então, você tem que ir treinando, principalmente com outros homens, então, conversar mesmo, ter interação. E na internet você saber vender visualmente o seu peixe, né? Vamos chamar assim. Né? Enfim, é a minha opinião. Ô, Bruce, você até deu aqui uma ideia que te pergunto para você, que é o seguinte: eu também percebo que nem tudo que se aplica para um se aplica para outro. Por exemplo, tem um amigo meu que ele era aqui da comunidade, conhecia através do canal, Uhum. e aí fizemos uma amizade aí no pessoal, que ele também mora aqui fora e tal. E aí o que acontece? Ele, hoje, eu acho que hoje ele está mais saído. Mas na época ele estava ali mais caseiro e tal, então ele não estava interagindo com tanta mulher. Então pegava uma aqui, mas aí dava um intervalo meio que grande, né, de uma para outra. E aí ele começou a cogitar a ideia do namoro, Uhum. porque assim, o namoro, ele não estava saindo de noite, não estava, estourando ali no Tinder nem nada. O namoro seria uma forma dele ter uma cópula semanal É uma ou duas garantia. garantida, né? E aí é aquele negócio, não é todo mundo que vai conseguir toda semana ter uma mulherzinha nova, né? Mas também é Sim. claro, não é toda semana uma mulher nova, né? O cara sempre vai Uhum. ter ali na manga, né? Vai ter uma que vai pegar 4 vezes, vai ter outra que vai pegar 3, outra que vai ser só uma. Então não é que toda hora o cara que está no rodízio está arrumando mulher nova, né? Às vezes o Sim. cara está se mantendo ali com as mesmas 4 ali há 6 meses. E aí o que acontece? Para a rotina que ele estava na época, o que fez mais sentido foi namorar. E aí ele pegou, começou a namorar, e uma vez até fiz uma live no canal, e eu estava lá na casa dele, e aí ele tava junto assim na live, né? Tipo, eu e ele ali dentro ali da mesma sala, né? E no mesmo microfone ali. E aí ele até falou um negócio muito inteligente pro inscrito, que foi o seguinte: ele falou, cara, eu namoro, mas eu não acho que a minha mulher é a exceção
e que tudo que está falando aqui não se aplica para ela e que tudo que está falando aqui é para modernete lá fora. Não, eu entendo que tudo que a gente fala aqui se aplica para ela também. O que eu estou fazendo aqui hoje é a questão de, tipo, análise ali de custo-benefício. Né? Então, assim, ele fez uma análise de custo-benefício e falou, cara, pro jeito que eu estou vivendo, vale mais a pena eu ter uma fixa. Uhum. E aí o que acontece? Chegou o momento do relacionamento que a guria complicou um pouco mais a situação. E aí, a partir desse momento, o que ele falou? Hoje não faz mais tanto sentido. Né? Porque para continuar depois de um certo ponto, ia ter ficado mais complicado. Ia dar mais dor de cabeça. Então, assim, é aquele negócio, né? Muita gente até defende que os primeiros meses do namoro é super de boa. Né? Que depois que vai ficando um pouco mais complicado, né? Por causa de às vezes vai passando aquela atração inicial, ou então às vezes começa a acumular problema. Então, basicamente ali ele trouxe uma perspectiva, né, que muita gente não comenta, né? Porque tem uns caras que acham que é muito assim 880 nas coisas, sabe? Sim. Que é uma questão assim, tipo, ou o cara, sei lá, vai casar ou vai nunca mais encostar numa mulher no resto da vida. Ou E o aí cara ele tem que ser o pegador também, né? E ele mostrou que não, tipo, para ele funcionava dentro da ideia da Red um namoro ali até certo ponto. E aí, quando o namoro, meio que vamos dizer, o preço do namoro foi aumentar, aí já não valia a pena. Qual que é a tua opinião, né, em relação a essa questão do cara que tem acesso ao nosso conhecimento, namorar, noivar, casar, ter família? Como que você enxerga tudo isso? É algo que você vê como não compatível ou dá para encaixar? Tá. O que eu vejo, né? Por exemplo, quando você cita um tipo específico, né? O cara que ele tem essa visão prática até da coisa, né? Então ele vai para um caminho onde eu até fiz um vídeo uns tempos atrás de uma moça comentando que passou por isso, que chegou 2 anos de namoro, o cara falou, olha, agora a gente vai entrar numa fase da vida em que o namoro vai perder né, aquela mesma intensidade e tal, então eu quero terminar, e foi lá e terminou com a menina, né? Então basicamente, pelo menos essa foi a desculpa que ele deu, se é verdade ou não, mas é um fato, de realmente acontece isso na maior parte dos relacionamentos, de você ter um período meio sem graça, né? Vamos chamar assim. Então, tem homens que vão para um caminho desse tipo, e eu não vejo problema nenhum. Só que tem que se tomar cuidado também. O cara que pensa assim, ele tem que estar muito consciente, muito mesmo. No geral, quando você entra num relacionamento, você cria apego, você passa a gostar da pessoa, então você vai convivendo com ela, você vai sentindo assim, poxa, eu queria mais. Então depende. Então, assim, eu diria depende. Eu acho que o mais importante, na minha visão, é você se conhecer antes de tudo, entender quem você é e o que você pode tanto entregar como receber, e aí, a partir disso, você tomar a melhor decisão. Então, dentro desse cenário, qualquer decisão é válida, entendeu? Você vai casar, você vai namorar, você vai... Qualquer decisão é válida. Contudo, você sendo honesto consigo, sabe? Esse eu acho que é o meu ponto. Eu sempre falei basicamente isso, que não adianta você achar que ninguém pode namorar, que ninguém pode casar. Às vezes é uma coisa que faz parte do seu contexto. Às vezes, no seu contexto, a única opção que você tem é ficar combinando job. Pode ser que seja um contexto seu. Pode ser que para você é uma puta vantagem. Você vai lá uma vez por semana num privê lá, aleatório lá que você já conhece, que tem umas minas lá que vai variando. Aí você vai, paga 150, 200 conto, acabou, volta para o seu dia a dia, volta a trabalhar, semana que vem vou lá de novo, enfim. Você faz um investimento, às vezes, de 700, 800 a R$ 1.000 por mês, sei lá, até menos, mais, dependendo do nível das minas que você sai. E você vai fazendo isso. E às vezes para você é uma maravilha. Você tá jogando seu videogame tranquilo em casa, a sua casa quem manda é você, tá tudo certo. Mas também tem outro cara que sente solidão, que ele se sente mal, ele quer ter alguém. E aí o que ele tem que fazer? Entender os conceitos para, na hora da tomada de decisão, ele não entrar num namoro só por entrar, que é o exemplo que você falou. Porque se ele faz isso, esse cara, o que vai acontecer com ele? Às vezes ele entrou no namoro porque era o que tinha,
e ao mesmo tempo ele ia ficar sem nada, né? Sem ter o que comer, né? E aí ele entrou no namoro por isso, que é mais ou menos o que você falou do amigo seu. Só que, se ele é um perfil que não sabe lidar com essa situação, o que vai acontecer? Ele vai começar a gostar da menina, a menina às vezes é uma vida torta, ele vai começar a querer arrumar a vida dela, vai querer... E vai entrar no namoro. No namoro ele vai se comprometer mais, vai virar um casamento, vai morar junto, aí vai comer... Entendeu? Então, por isso que eu falo assim, tem que saber quem você é. Se você consegue entregar isso, você consegue ser o homem que corta na hora que o negócio acaba, e você vai fazendo isso sempre, vai ser meio que um namorador em série, né? Algo do tipo. Ok, entendeu? Mas é o monogâmico em série, que é o termo, né? Que a gente usa, então, tudo bem. Mas você tem que saber fazer isso. Tem muito homem que não sabe. A ideia é bonita. E a execução? Entendeu? Então, acho que tudo depende de cada um. Mas todas as ideias são válidas para mim. Não há problema não. Você querer... Eu quero casar. Tá bom. Você verificou essa moça que você vai casar? Ela é realmente recíproca pra caramba com você? Das red flags que são possíveis de ver, todas elas que você entende como não válidas, ela não tá ali entregando para você, entendeu? Dentro dos seus critérios. Você quer isso, você sente que uma vida a dois é a vida que você procura. Por isso que eu falo que depende, entendeu? Eu não sou contra nenhum pensamento desde que você faça isso consciente de quem você é e entendendo que relacionamentos são apostas, assim como viver sozinho também é uma aposta. É uma aposta, exatamente. Entendeu? Você pode estar apostando numa coisa que lá na frente tem as suas consequências também. Então eu acho que tudo é possível desde que você esteja consciente de quem você é, sabe? Eu acho que se a gente é autêntico, se a gente entrega o que a gente tem mais chances de ter resultado. E aí o conhecimento que a gente traz aqui é que nem você falou, é o empurrão, é os 20%, é os 10% que falta para você. Se você tiver nessa pegada, tudo que a gente falar aqui vai valer pra caramba para você.